E aí, gente, bem-vindos ao canal Toda História. Hoje a nossa aula é sobre um dos mais polêmicos períodos da história do Brasil. Nós vamos falar sobre o período regencial. Vamos lá. Logo no primeiro reinado, a partir dos primeiros anos do primeiro reinado, Dom Pedro I já enfrentou uma grande oposição, porque ele, na verdade, mudou um pouco de comportamento. Eu acho que foi muito por circunstância. O Brasil não foi aceito como país independente, como a gente pensa, por todas as províncias brasileiras. Ele gastou um dinheiro bom combatendo os revoltosos que não queriam mais, ou que não queriam pertencer à nova nação e queriam sim ser portugueses. A gente tem revolta no Pará, a gente tem revolta no Maranhão e na própria província da Cisplatina, que tinha sido anexada há muito pouco tempo pelo pai dele, pelo Dom João VI, em 1816. Então, quando Dom Pedro assume o poder, ele já assume no perrengue. A partir do momento também que ele assume o poder, apoiado pelas elites brasileiras, ou seja, formado pelo Partido Brasileiro, ele faz uma coisa bem ruim para ele mesmo. Ele dissolve a Assembleia Nacional Constituinte dos partidários dele, né, das pessoas que apoiaram ele, a Constituição chamada Constituição da Mandioca, em 1823. Ele dissolve, que seria uma Constituição votada, e ele faz uma Constituição outorgada, de 1824, em que tem o poder moderador, que nega todas as novas ideias liberais que estavam circulando pela América e pelo mundo todo, né? Na Europa inteira já se falava cada vez mais em monarquias constitucionalistas e não, ou repúblicas, e não mais em monarquias absolutistas. Ele outorga a Constituição de 1824 e coloca o poder moderador, o que vai dar um grande problema para ele, porque ele é um rei com o poder moderador absolutista, já que o poder moderador anulava os outros três poderes. Enfim, além de toda esta polêmica, à medida que Dom Pedro governa, ele se aproxima cada vez mais do Partido Português, atendendo ao Partido Português, o que é normal, né? Porque ele era português. E ele atende cada vez mais ao Partido Português e cada vez menos ao Partido Brasileiro. Então isso também cria uma grande polêmica no governo dele, porque o Partido Português começa a se indispor com o Partido Brasileiro, né? Uma guerra de interesses que começa a acontecer a partir deste momento. Então esse é o panorama do primeiro reinado, esse é o mote que vai fazer com que o primeiro reinado desça a ladeira abaixo, né? Como a gente fala. Porém, além de todos esses problemas, Dom Pedro vai ter dois conflitos que vão fazer ele gastar ainda mais dinheiro numa crise econômica que já existia, que é a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina. O Dom Pedro vinha de uma crise econômica advinda do combate às províncias revoltosas no início do Império Brasileiro e também da dívida que ele fez pelo reconhecimento internacional com a Inglaterra. Então ele já estava afogado em dívidas. No meio disso tudo, as províncias alinhadas na linha do Equador ali, que é Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Ceará, essas províncias elas vão se revoltar contra Dom Pedro I. A Confederação do Equador, então, que lutava contra o autoritarismo do Dom Pedro I, traz mais um agravante para a imagem do Dom Pedro I. Ele vence, ele consegue alguns aliados dentro das próprias nações da Confederação, né? Algumas elites apoiam ele consegue combater os revoltosos, mas ele mata o Frei Caneca, ele mata um religioso, ou seja, ele cria um problema ético, né? Bastante forte dentro do governo dele, que ainda mancha mais a imagem dele. E para terminar tudo isso, ele perde a Cisplatina, que o pai tinha então conseguido há muito pouco tempo. Se não bastasse tudo isso, ele resolve combater de frente a imprensa que lutava, né? Ele vai bater de frente, o Partido Português vai combater ferozmente a imprensa falando mal de Dom Pedro, o Partido Brasileiro se indispõe com o Partido Português. O jornalista Líbero Badaró, que era um opositor do governo, acaba assassinado, Dom Pedro é acusado, enfim, isso tudo está no meu último vídeo de primeiro reinado, e ele acaba, depois de uma noite horrível para ele, a noite das garrafadas, né, que tem vários detalhes no meu vídeo sobre isso, ele acaba abdicando em favor do seu filho, que tinha 5 anos. Bom, pela lei, Dom Pedro II, que tinha 5 anos,
só poderia, isso foi em 31, né? Ele só poderia assumir o poder em 1844. A lei vinha da onde? Da Constituição que o pai dele mesmo outorgou, né? A Constituição de 1824. E o que previa no caso da morte do imperador ou de uma abdicação, como aconteceu? Previa que então Dom Pedro II deveria ter regentes. Ele deveria passar por um curto período regencial, né? Ou um período regencial até que ele atingisse a maioridade. E é o que restou para o país, né? Procurar regentes que pudessem assumir este momento em que o Dom Pedro I bateu as canelas de volta para Portugal, né? Procurando uma colocação e alguma coisa que salvasse ele de toda essa polêmica que ele se meteu sendo imperador do Brasil. Só que Dom Pedro não prestou atenção no período, né, em que ele estava abdicando. O período era um período de férias legislativas, vamos dizer assim. Então não pôde ser feito conforme a Constituição previa, já iniciar um período regencial com os eleitos entre a Assembleia Legislativa. Então acabou que o período regencial vai ter 4 fases, 4 períodos regenciais, vamos dizer assim. Uma regência provisória, em que não seria escolhido um só regente, seriam 3, então a gente chama de regência trina provisória. Essa regência trina provisória ela dura em 1831. Em 1831 já vai ter uma regência trina permanente. Então essa regência trina permanente vai de 1831 a 1834. A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas regências. A regência trina provisória ela vai ser governada por 3 caras, né? O Francisco de Lima e Silva, o Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e o José Joaquim Carneiro de Campos. São os 3 regentes trinos provisórios neste primeiro momento do susto, assim, né? Dom Pedro foi embora, foi o susto. Então esses são os primeiros regentes provisórios. Essa regência trina provisória, ela assumiu um caráter mais pacificador, assim, né? Tava muita polêmica no governo de Dom Pedro I. Então, eles trataram de convocar uma Assembleia Constituinte, né? Com quem tinha por ali, lembrem que a Assembleia estava de férias. Começar a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Anistiar os criminosos, que era uma coisa importante, os criminosos, porque os criminosos eram criminosos políticos. Uma coisa também que eles tiveram preocupação na regência trina provisória foi terminar com as desordens feitas pelos estrangeiros presentes no exército. Por que estrangeiros? Porque lembram que a Cisplatina era Brasil, então tinha muita gente ali da província do Prata que fazia parte do exército brasileiro ainda, né? E que semeava ideias republicanas dentro do exército brasileiro neste momento e que criava desordens e conflitos segundo os regentes. Então eles afastaram os desordeiros. Só que era um período muito polêmico do Brasil. Então logo foi convocada uma escolha de uma regência permanente, que seria uma regência trina novamente permanente. Bom, os regentes trinos permanentes foram o Francisco de Lima e Silva, de novo, o José da Costa Carvalho e o João Braulio Muniz, que foram escolhidos. Estes caras tiveram um desafio muito grande pela frente, porque neste momento, se a bagunça estava grande antes, a bagunça estava maior agora. Eles tinham que pacificar as províncias, e a gente não pode esquecer que o território brasileiro é um território continental, né? É muito grande. E o que eles fizeram? Uma primeira medida da regência trina permanente foi criar uma guarda nacional. E essa Guarda Nacional funcionaria para pacificar as províncias com as pessoas das províncias, ou seja, iam ser recrutadas pessoas locais para participarem e dirigirem, coordenarem, né, essas guardas nacionais, ou a grande Guarda Nacional para pacificar as províncias. Esses caras da Guarda Nacional, eles deviam ter entre 21 e 60 anos de idade e eles teriam a atribuição, então, como eu já falei, de pacificar as províncias. Eles não tiveram grande sucesso. Uma outra medida da regência trina permanente foi reformar o poder moderador, que incomodava muito a Assembleia, né? Tirar um pouco das atribuições do poder moderador e passar essa atribuição para a Assembleia, dando mais autonomia, né, ao poder legislativo, principalmente, e menos autonomia para o executivo, né? Para tentar equilibrar um pouquinho mais os poderes, fizeram uma reforma na Constituição. Nessa função de reformar a Constituição, a gente tem um ato adicional que é feito à Constituição, o ato adicional de 1834. Nessas alturas, a gente já tem 3 partidos políticos, né?
os moderados, os exaltados e os restauradores. Esses partidos políticos, eles foram protagonistas de muitas das revoltas que surgiram neste período regencial em função dessa confusão política que estava no Brasil. Em 1832, ou seja, um ano depois da regência, a gente tem o primeiro conflito regencial, foi a cabanada, né? O que foi a cabanada ou a cabanagem? Bom, como é que começa a cabanada para ela ter tido tantos vieses diferentes numa mesma revolta? Ela começa com as elites locais que estavam desgostosas com a regência pela nomeação do presidente da província. E aí, como eles eram antes muito ligados a Portugal, muito ligados a Lisboa, inicialmente eles querem a volta do imperador para tentar meio que conduzir, né, através do imperador, do partido português, a nomeação do presidente da província. Então começa, só que assim, gente, à medida que uma revolta começa dentro de um estado, ela começa a ser combatida pelo governo central, as camadas sociais vão sendo muito atingidas, então a revolta extrapola a elite e vai para as camadas sociais, e ela toma outros rumos a partir daí, né? Não vai mais se falar só sobre o autoritarismo do governo que segue, apesar de Dom Pedro ter saído, mas vai começar a se falar das más condições de vida na região, né? Dos problemas vários que existiam de desigualdade social, escravagismo, a camada grande de pobreza na região das cidades. Então, tudo isso vai atingir a cabanagem não como um protagonismo inicial, mas como pontas que vão se desenvolvendo à medida que a revolta se alonga, porque ela é uma revolta que ela vai até 1840. As elites locais, no início, que queriam a volta do Dom Pedro, elas vão se desanimar porque o Dom Pedro morre em 1834 e a cabanagem ela só vai ser totalmente combatida quase em 1840, né? Ela vai durar muito e nesse intervalo ela vai mudando de aspecto, né? Quanto mais existia essa revolta naquelas províncias ali, porque eram províncias muito ligadas a Lisboa. Lisboa meio que governava essas províncias separadas, né, do resto do Brasil. Lembram, o Brasil é um país continental. Então, isso é muito comum nesse tipo de coisa, né? Ter vários tipos de governo. E quando sai o Dom Pedro, dá uma grande insegurança na elite local. Além disso, a elite, apesar de querer o Dom Pedro de volta, ela começou a pensar muito na grande desigualdade social que estava começando a acontecer devido às más condições de vida, né? Então, o povo começou a entrar nessa revolta da cabanada, né? Tratando ela mais como uma revolta social, pedindo melhores condições de vida, fim do escravismo, né? Enfim, ela vai tomando muitas pontas, é como se fosse uma estrela de várias pontas e muito diferente, né? A cabanada foi. Ela acaba sendo reprimida em 1840 pela regência una de Padre Diogo Feijó. Então ela começa na regência trina provisória, ela tem como protagonistas os exaltados, né? Primeiro os conservadores, depois os exaltados, que é outro partido político da época, e ela vai terminar, ela não pode ser restauradora nem conservadora à medida que o Dom Pedro morre em 1834. Então ela muda bastante o seu caráter. Na hora que os cabanos conseguem sucesso e tem um governo de 10 meses, já é a regência una de Diogo Feijó. Então nesse momento ele manda tropas. Há um desgaste muito grande já pelos longos anos, né, de revolta da cabanada, e ele acaba vencendo os cabanos em 1840. Mas a cabanada não foi, a cabanagem, né, não foi a única revolta desse período. A gente tem outras revoltas sempre dentro desse ciclo de bagunça causado pelas regências. Então, a cabanada ela começa na primeira regência, na regência trina provisória, e vai terminar na regência do Feijó, né, lá em 1840, ela é longa. E ele vai encontrar a Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha, que eclode em 1835, ele é eleito em 1835. Então ele já tem que lidar de cara com essa situação, que não é nada fácil. O Feijó, ele não era uma pessoa com humor muito estável, ele tinha um humor meio explosivo, ele acaba se indispondo com muitos deputados e ele opta por sair. Vai ter uma nova eleição de regência una entre o Araújo Lima e o Holanda Cavalcante. O Holanda Cavalcante nasceu a perder, né? Porque ele perde de novo e o Araújo Lima vira o regente uno desta hora, né? A regência una de Araújo Lima.
Bom, Araújo Lima, ele se mostra um regente muito mais conservador do que o Feijó, né? Ele vai representar uma mescla dos liberais moderados e dos conservadores. E a primeira coisa que ele faz uma burrice, né? Porque ele tenta tirar a autonomia, pouca autonomia que a regência tinha dado para as províncias no ato adicional de 1834, que agrava muito a situação dos regentes em geral e dos deputados, agrava muito a situação do governo no país, né? As revoltas seguem eclodindo e causando muitos problemas durante o período regencial. Então, começam a eclodir revoltas, né? A gente vai ter primeiro a Balaiada, que é uma revolta meio parecida, assim, com a revolta dos Cabanos. Ela acontece no Maranhão e ela é disputada entre 1838 e 1841 e é resultado dessa tentativa de centralização do poder político e das desigualdades sociais presentes no estado, né, do Maranhão. Uma das revoltas mais interessantes desse período é a revolta dos Malês. Mais de 40% da população de Salvador era de negros escravos nagôs, né, a maioria nagôs, e nessa ocasião, advindas de revoltas que já tinham acontecido antes, né, como a Conjuração Baiana, por exemplo, e outras revoltas populares envolvendo a questão escravista dentro de Salvador, em 25 de janeiro de 1835 acontece a Revolta dos Malês. Uma população de 65 mil habitantes, eles tinham a maioria de habitantes negros, né? Tinha uma população de 22 mil de brancos, o restante eram negros, a maioria nagô, mas a gente tem outras nações africanas nesse envolvimento, e muçulmanos. Então a Revolta dos Malês, ela previa, além do fim da escravidão, né, o reconhecimento da religião muçulmana. Ela foi prevista para acontecer no fim do Ramadã, né, que é o período de adoração do islamismo, e ela era uma revolta. A palavra malês vem de uma palavra islâmica. Uma das causas da revolta dos Malês ter fracassado é que houve uma denúncia. Eles já sabiam que ia acontecer a revolta, eles foram reprimidos ferozmente, os líderes foram presos, né, e mortos pela própria província de Salvador ali. Eles conseguiram ser reprimidos. Eles tinham muito medo no Brasil que acontecesse uma revolta aos moldes da revolta haitiana, né, da revolta escrava do Haiti. Então, eles descobriram que ia acontecer a Revolta dos Malês e eles logo conseguiram reprimir essa revolta. A Revolta dos Malês foi denunciada, então foi muito mais fácil para o governo combater os malês, porque eles já sabiam mais ou menos onde é que eles estavam reunidos, e tudo foi rapidamente resolvido pelo próprio combate do exército local ali. Existia muito medo, desde a Conjuração Baiana, de uma revolta aos moldes da Revolução Haitiana, né, uma revolta de escravos. Então houve uma mobilização dos escravagistas para terminar logo com a Revolta dos Malês. A gente teve mais de 70 homens negros mortos, né, na Revolta dos Malês, e ela foi abruptamente reprimida. A punição aos líderes foi açoite, prisão, condenações diversas, né, nessa época. A repressão aumentou muito, né, pelo que eu já disse para vocês, por moldes da Revolução Haitiana, medo da Revolução Haitiana. E realmente, né, a Revolta dos Malês foi um grande fracasso para a população negra de Salvador e para o escravismo, para o anti-escravismo que estava começando a ser muito relevado no Brasil nesta época. Outra revolta significativa também na Bahia foi a Sabinada, né, chamada assim por causa de um dos líderes, que era médico, inclusive, e dono de terras, que era Francisco Sabino. É uma revolta de classe média, ela não é uma revolta popular de jeito nenhum. Ela teve muitas contradições, porque ao mesmo tempo que ela tinha um caráter separatista, ela chegou a se separar, né, os líderes chegaram a declarar a sua separação do Brasil. Essa separação duraria até a nomeação de Pedro de Alcântara como imperador, ou seja, era uma grande contradição. Ela veio em função do fim do projeto federalista que a regência do Feijó propunha, né, e que com Araújo Lima esse fim parecia perto. A Sabinada não teve um caráter anti-escravagista e teve muito pouca adesão popular. Ela ainda viveu sobre a sombra da Revolta dos Malês, que tinha acontecido em 1835,
E a Sabinada, ela vai ser uma revolta que ela começa em 1837 e ela dura em torno de um ano, sendo uma das revoltas que foi combatida pela Guarda Nacional, né? Salvador foi cercado, foi terminado o abastecimento dentro da cidade, eles não deixavam mais a cidade ficar abastecida e logo os rebeldes acabaram se entregando. A maioria dos africanos que participaram da revolta do lado dos sabinos eram africanos livres e eles foram presos juntos com os outros 300 participantes, né? Foram 300 prisões, os líderes foram condenados à morte, mas acabaram sendo anistiados e mandados para Mato Grosso, né? A anistia deles foi em Mato Grosso, mas eles foram condenados à morte e foram degredados. Esse é o desfecho da Sabinada. Bom, a última grande revolta, eu acho que a maior do período regencial, que ela dura 10 anos, é a Revolução Farroupilha, que ela acontece entre 1835 e 1845, no Rio Grande do Sul. A grande razão da Revolução Farroupilha, que é uma revolução de elite, é a insatisfação dos estanceiros gaúchos com a política fiscal do Império, né, que cobrava muito menos impostos dos charqueadores do Rio da Prata, que não eram brasileiros, do que dos charqueadores do Rio Grande do Sul. Além disso, eles acusavam o governo de um pouco atendimento ou de um desleixo com o Estado, com os produtores do Estado, diante da falta de recursos, da falta de ajuda, né, ao combate de pragas. Por exemplo, na época tinha uma praga de carrapatos que o governo não ajudou a combater, então os líderes da Revolução Farroupilha argumentavam isso, né, que além da política fiscal ser injusta, parecia que eles eram desleixados com os estanceiros gaúchos. Muitos autores mais antigos, né, os modernos não mais, defendiam esse cunho separatista da Revolução Farroupilha, que é uma verdade, existia era uma revolução separatista, queria separar o Rio Grande do Sul do resto do país e colocava a Revolução Farroupilha como uma revolução que defendia o abolicionismo, o que não é verdade. Todos os líderes da Revolução Farroupilha eram escravocratas, defendiam a escravidão como mão de obra principal. Porém, temos também que afirmar que o Rio Grande do Sul tinha uma população de escravos um pouco menor, né, do que o resto do Brasil, usava os escravos muito mais nas charqueadas do que nas cidades e do que nas estâncias menores, e também os escravos foram usados como mão de obra militar, né? Eles convocavam os escravos para lutar, prometendo a abolição da escravidão, mas não era abolicionista a Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha tem um cunho bem liberal, bem baseado nas ideias liberais, porém não abolicionista, vamos destacar isso. Os principais líderes da Revolução Farroupilha são o Bento Gonçalves da Silva, o Antônio de Souza Neto, o Davi Canabarro, o Giuseppe Garibaldi, que era um italiano que acabava viajando pelo mundo fazendo suas participações em várias revoluções, o Gomes Jardim e o Onofre Pires. A partir de 1840, a Revolução começa a enfraquecer, a Guerra dos Farrapos começa a perder força. Isso é devido ao fim das outras revoluções do período regencial. Terminam as outras revoluções, o exército imperial consegue se concentrar mais, então, na região sul, né, que era uma região muito importante, muito estratégica para o Brasil naquele momento, e em todos, né, ainda é. Então, começa a se concentrar mais naquela região, e é nomeado Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Ele vai fazer uma força-tarefa bem grande para cima dos revolucionários, que já não enfrentam mais o Exército Nacional Imperial de frente, né? Começam a fazer alguns recuos. Em 1º de março de 1845 é assinada então a Paz do Ponte Verde e termina a Revolução Farroupilha. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre regências, que eu tenha conseguido transmitir uma linguagem bastante fácil para que vocês entendam, que é o meu objetivo aqui no canal Toda História, usar uma linguagem bem acessível a todos vocês. Pega teu caderno, faz as tuas anotações, deixa as dúvidas aqui embaixo, volta o vídeo quantas vezes tu precisar. Estudar história com uma linguagem fácil e acessível é o objetivo do canal Toda História. Eu espero que vocês se inscrevam no canal, me sigam e voltem aqui muitas vezes para saber sobre a história da humanidade. Tchau!